é extremamente importante a gente entender, porque é com isso que a gente vai lidar com o paciente, né? A gente não vai lidar propriamente com esquema, a gente vai lidar com um modo, como é que a pessoa chega, como é que ela lida, né? E como é que ela muda de modo em modo, né? Tem uma coisa tão interessante que as pessoas falam assim, mas eu estou repetindo minha mãe, eu não estou nem sabendo. Gente, e eu odiava isso nela, né? E eu estou repetindo isso, sem querer. É isso, né? É essa espécie de entidade que baixa no sujeito. Modo criança abandonada, só para dar um fechamento, que é o modo básico, clássico do transtorno de personalidade borderline. Então, é um modo que a gente encontra no consultório. E é esse modo que carrega os esquemas nucleares do paciente, aquele abandono, né? Aquele desamparo. Aliás, essa é uma palavra muito comum, esse significante. Me sinto desamparada, me sinto perdida, me sinto sem referência. É porque é esse modo gritando, sabe? E aqui o objetivo do tratamento é confortar essa criança, validar esse sentimento, sabe? Validar o sentimento de abandono. Não espizinhar mais, né? Ou ficar aqui tentando entender se ela está dizendo a verdade, se está dizendo a mentira, se não está. É validar. Compreendo, é isso aí. Imagino que tenha sido muito difícil, imagino a dureza de ter vivido isso. Então, são formas que a gente tem de fortalecer o vínculo terapêutico, que é tão importante quando a gente se refere ao transtorno de personalidade borderline. O vínculo que a gente faz com essa pessoa desamparada que se sente abandonada. Detalhe importante, né? Ela nem sempre diz esse significante, eu me sinto abandonada. Mas eu me sinto desamparada, ninguém me entende, eu não pertenço, eu não me sinto pertencendo a nada, a nenhum grupo, sabe? Ninguém me ama, ninguém me quer e ninguém me chama de meu amor. Aliás, eu vi um filme péssimo, que eu dormi várias vezes. O filme é péssimo. A condução do filme é clichê. E eu vou ver o nome do filme e vou falar para vocês porque merece ser visto, porque trata de uma borderline. Como obra, como, sabe, é ruim, é bem ruim em todos os aspectos. Mas como representação da border, é bem bacana, né? Que ela enlouquece quando é abandonada porque ela acha, né, que poderia amá-la, né? E esse cara tem um professor, ela é uma adolescente já, sei lá, uns 18 anos, e ela se apaixona pelo professor, e vai... Só que esse professor, a mulher dele está grávida, então ela faz um horror, um auê, enfim, né? Tem aqueles delírios paranoides, é uma coisa bem assim. Então, é uma representação bacana para falar de border, mas o filme é péssimo. Eu vou saber qual é e vou botar aqui para vocês. E qual é o objetivo do tratamento, então? É fornecer esse conforto através de uma reparação parental limitada, proporcionada pela relação terapêutica, né? Que é fundamental. Sem essa relação consistente, a gente não consegue trabalhar. Quando chega uma border no paciente, no nosso consultório, a coisa mais importante antes de qualquer anamnese, até porque às vezes ela vem tão descontrolada que ela não consegue fazer o que a gente pede, preencher a anamnese, o questionário de esquema e tal, nem se importem com isso, porque o mais importante é o estabelecimento de vínculo. O estabelecimento de vínculo. Isso é o que importa, tá? E aí, como estratégia, a gente vai precisar ajudar essa pessoa a identificar, aceitar e satisfazer as suas necessidades emocionais básicas. Aceitar que ela necessita, por exemplo, de um afeto de qualidade. Que ela necessita e merece. Por quê?
Como houve o abandono lá, né, fundamental, lá de saída, de primeira, ela entende, ela registra emocional e cognitivamente que ela não merece ser amada. E aí, por repetição, escolhe parceiros que têm dificuldades de manter vínculos afetivos. Aí lembrei até de uma paciente aqui da Píncano, né? Que ela diz assim, ela precisa de um homem, né, para poder, ela está sempre em busca de alguém para poder se sentir validada de algum modo, né? E as mulheres precisam de um homem tanto quanto um crocodilo precisa de uma bicicleta, né? Essa é a noção. Só que ela entende que sem ela, sem um homem, ela não consegue funcionar direito. Entende emocionalmente, né? Tá bem? Esse desespero. Porque aqui também entra o esquema de dependência e incompetência. Aqui também entra o esquema de dependência e incompetência. Porque, como está registrada aquela vulnerabilidade da criança abandonada, existe uma noção infantil da criança lá do pré-verbal, que fala assim, olha, que fica gritando dentro dela, sem uma pessoa para me amar, eu não vou conseguir sobreviver. Então, aqui entra o esquema de dependência e incompetência como um esquema secundário, que vem a reboque do abandono. Aqui, a função, nesse caso, do esquema de dependência e incompetência é secundária, né? Por conta de uma impressão emocional dessa criança que foi abandonada. Compreendem como é um grupo de esquemas que estão ativados e aí vem o modo criança abandonada. Então, a gente precisa fazer como estratégia de tratamento, fazer essa criatura entender que ela pode ser amada e, principalmente, desenvolver o auto-amor. Desenvolver o auto-amor. Porque, gente, quando a gente tem o auto-amor, quando a gente tem o auto-amor garantido, a gente já garante o amor, pelo menos, o nosso mesmo. O resto que vier a lucro, né? Que vier lucro. Então, é essa dinâmica. Por isso que a gente tem que entender o que é o amor. O que é o amor? Onde vai dar? Eu insisto na tese de que a gente tem que pesquisar, estudar o que é o amor. Para a gente não se equivocar, né? Para a gente não se equivocar e não ensinar errado, porque principalmente com a Border, a gente precisa psicoeducar em relação às questões amorosas. A Márcia levantou a mão, você quer falar, minha doce? Queria fazer uma pergunta a respeito assim de pessoas que têm uma ligação muito excessiva com animais, a ponto assim de lidar com os animais como se fossem seres humanos, ou então assim pessoas, às vezes, que têm uma relação de muita dependência com os animais. Por exemplo, todo animal que vê na rua traz para casa, às vezes tem 20 gatos em casa, 30 Eu tenho uma cachorros em casa. paciente assim. Uhum. Se isso também está relacionado com, pode estar relacionado com a questão da border, assim, dessa dependência afetiva, né, dessa necessidade, essa carência, né? Eu não vejo muito, porque a border, principalmente, ela é tão descontrolada, afetivamente, que ela não consegue nem estar nessa evitação, porque parece que quando você busca é para substituir, para evitar contato com humanos, e aí tem aquela frase, né? Bicho é melhor que ser humano, eu prefiro os animais. Claro, o animal não questiona, o animal está ali, né? É muito mais sistema límbico do que qualquer outra coisa. Então, eu não percebo, Marcíssima, mas vou até prestar atenção, pelo menos na minha prática clínica, que essa seja uma prática da border, mas é uma prática de pessoas que têm privação emocional e autossacrifício. Então, o autossacrifício aqui e a privação emocional são muito mais importantes
E que esses não são os esquemas principais da borderline. Ah, Adriana, mas eu tenho uma border que tem muitos animais. Sim, pode até acontecer. Mas ela não consegue manter a estabilidade do afeto nem para amar os bichos. Uhum. Entende? Então, é muito mais comum que essa pessoa tenha privação emocional e autossacrifício. Depois você vê lá. E aí fica na evitação, né? Eu vou ficar com os bichos porque eles não me dão problema. E até a questão, os animais, eles oferecem um amor incondicional, né? Não tem Exatamente. Não tem discussão, não tem discussão. Você manda, ele obedece, tal, é só amor, né? E eu tenho muitos pacientes assim. Fala. Eu tive aqui no prédio onde eu moro uma pessoa que era acumuladora e ela também também tinha animais. Essa quantidade de animais não pode ser uma mudança de objeto do acumulador? Pode ser nesse caso, né? Porque quando a gente fala, a gente tem os princípios básicos, mas as pessoas são pessoas, né? Assim, né? Individualmente. Então, o acumulador geralmente ele tem transtorno obsessivo compulsivo. O acumulador geralmente tem transtorno obsessivo compulsivo. E pode ser, né, que ele inclua aí os animais. E aí, quando a gente fala de novo, quem tem transtorno obsessivo compulsivo teve privação emocional na infância? Provavelmente. Provavelmente. E aí substitui o afeto de pessoas para afeto com os animais. Então, os acumuladores, pode ser também, né? Porque quem é acumulador, ele só muda o objeto. Mas quando eu penso nessa coisa desse amor intenso, porque às vezes a coisa fica irracional. Essa minha paciente, ela tem, eu acho que 27 gatos e 5 cachorros dentro de uma casa. 27 gatos e 7... E ela vai pegando, ela se promete não pegar mais, mas quando ela vê algum na rua e tal. Então, todo o dinheiro dela é gasto com isso. Ração, e ela cuida muito bem, né? Cuida muito bem. É óbvio que ela não tem namorado, é óbvio que ela não tem amigos, porque ela dedica todo o afeto dela para os animais. Ela não é borderline. Esse caso é um caso bem complexo, porque só do apartamento dela saíram 2 caçambas de lixo quando ela saiu daqui. Tinham 13 gatos, tinha rato e tinha barata, embora tivesse 13 gatos, para vocês terem uma ideia. Mas ela era uma pessoa que tinha abandono claro, porque a família é uma família muito rica, não vinha aqui, por exemplo, ela quebrava o portão da portaria. A síndica ligava, a irmã dela perguntava quanto foi. Se dissesse 5 mil, não tem problema. Ela fazia um cheque e mandava aqui 5 mil, com certo portão. Então, era abandono total. A família só vinha quando ela surtava, que começava a querer quebrar tudo, aí tinha que vir para levar para algum hospital. Aí depois trazia e deixava, e ela continuava acumulando, até que sumiu, ninguém sabe o que aconteceu. Mas era uma acumuladora com vários problemas. Pois é, e é isso que eu falo. Principalmente abandono. Ter diversos esquemas, aí essa constelação esquemática que vai definir, né? De repente, até um quadro de psicose, dependendo da gravidade dessa história, né? E, por exemplo, Ricardo, pode ser que ela tenha abandono também, óbvio, né? E privação emocional. Olha como, porque são parecidos, né? Porque uma criança que é abandonada, ela é privada também, né? Ela é privada emocionalmente. Não é verdade? Então, dependendo da constelação esquemática, dos esquemas que vêm a reboque, ela pode ser histriônica, ela pode ser obsessiva compulsiva, ela pode ser borderline. Mas o que eu estou ressaltando aqui, que não é característica da border ter muitos animais, porque ela não tem estabilidade afetiva nem para cuidar dos bichos. Ela não tem, porque ela ama e odeia, ela esquece, ela vai para o protetor desligado, ela sabe? Então, não é muito comum, mas como a gente lida com gente, né? Tudo pode acontecer. E só chegando mais perto para fazer um diagnóstico legal, um diagnóstico inteiro, assim, né? Enfim, mas é muito interessante esses casos, e aí a gente vai entendendo um monte de coisa, né? Posso falar?
Adriana? Pode. Saiba que está sendo gravado e tudo pode ser usado contra você. Contra mim. Eu li uma vez que a borderline, ela odeia os pais. Como é que você explica isso? E uma outra perguntinha. Quais são os modos de enfrentamento predominantes, percentuais maiores da borderline? Como é que ela... Quais são os enfrentamentos? Primeira coisa, né? Ódio, raiva, né? A raiva, eu já falei semana passada para vocês, que é a emoção principal da border. Ela é raivosa, né? Ela tem muita raiva, e tem raiva pelo fato de ter sido abandonada. Agora, ela não junta esse lé com cré. Então, há uma revolta imensa, né? Ela se revolta contra essa parentalidade que não deu o afeto suficiente para ela existir. Não deu a atenção, não deu a empatia. Então, a raiva vem daí. Entendi. Entende? Agora, quais são os modos de enfrentamento? Diversas formas, é isso que a gente está falando aqui, né? Dos modos da borderline. Ela vai para o modo criança abandonada, ela pode passar, e aí tem toda essa característica que eu falei, você estava na aula passada, né? Que é esse sentimento horroroso de desamparo, essa sensação terrível. Ela pode passar para o modo criança impulsiva, que eu vou falar logo em seguida, a gente está tratando exatamente disso, ou vai para pai e mãe punitivo, ou vai para o protetor desligado. Então, a gente começou a falar criança abandonada, que é um dos modos de enfrentamento aí da border, tá bem? De que forma ela se comporta. Agora, né? uma outra pergunta. Essa raiva e é uma percepção que ela tem, não é? Mas tudo é uma percepção que Tudo é uma percepção, não é? Porque, e nós, como terapeutas, nós não vamos saber se é verdade ou mentira, se é uma percepção. Exatamente, não interessa, até porque não existe verdade ou mentira. Olha, preste atenção, muito importante essa tua questão, Elô. A gente tem que entender uma primeira coisa, vou ter que dar uma notícia para vocês que eu sempre dou, né? A realidade não existe. A realidade não existe. O que eu estou dizendo com isso? Que essa caneca não existe? Que não existe? Não. É que, por exemplo, a representação dessa caneca aqui, para mim, é uma, e para vocês é totalmente diferente. Então, nós temos realidades diferentes. Então, quando uma paciente diz, eu fui abandonada, é porque ela se sentiu abandonada. A mãe pode dizer lá no consultório, ela não foi. Ela não foi, porque eu só vivo para essa criatura, eu sempre vivi para ela. Muitas vezes a mãe quis encaixar essa criatura no modelo de filha que ela tinha, que não era essa menina. Então, ela não deu atenção para essa menina, ela deu atenção para a expectativa e para o desejo que ela tinha que aquela criança fosse. Entende o que eu estou falando? Então, houve um abandono, sim, daquilo que aquela criança específica era. Né? Porque os pais têm essa mania. Eu quero que meu filho seja isso, eu quero que seja aquilo, e não escuta, não dá atenção a quem aquele ser de fato é. Então, as realidades são relativas, aliás, tudo é relativo, né? Depois de Einstein, a gente entendeu isso. Dependendo de onde você está lá esperando o trem, tudo pode mudar. Então, dependendo da sua perspectiva, tudo pode mudar. A perspectiva da criança não é a perspectiva dos pais. Então, se ela... eu fui abandonada, ela foi abandonada, porque ela se sentiu dessa forma. Um outro exemplo, Adriana, só para ilustrar, que é de uma paciente minha, ela teve uma mãe que trabalhava o dia inteiro fora, porque a mãe ela que dava conta das despesas da casa. Então, ela trabalhava o dia inteiro e mais uma parte da noite. E a criança se sentiu abandonada porque não tinha a presença da mãe. Ela ficava com babá, ficava com cuidador, né? Só que a mãe precisava trabalhar, quer dizer,
Na realidade, era, entre aspas, um abandono involuntário, porque a mãe tinha que dar conta, né, das despesas da casa. E a criança se sentia abandonada sem efetivamente ser algo voluntário, né? Que a mãe fizesse, né? Porque a criança, de fato, ela não quer saber se é voluntário, se é involuntário, qual é o problema financeiro que a mãe tem. Né, Márcia? A criança, ela tá ali, ela precisa de afeto, ela não compreende. Ela não acende essa história. Na verdade, é fato que a gente só vai significar isso mais tarde. Porque o que ela viveu, minha mãe teve que trabalhar, é só depois, numa reelaboração. Porque ali, naquele momento, o que ela viveu foi o abandono. Minha mãe não estava. É igualzinho na creche, né? E a gente está falando de esquema muito fundamental, muito primário, né? Na creche, quando você deixa a criança nos primeiros dias ou na escola, você tem que fazer uma adaptação. A mãe tem que continuar ali para a criança perceber que a mãe vai, mas ela volta. Ter segurança com as pessoas da escola, da creche, sei lá o quê. Porque isso é importante. Se a mãe larga ali, vai embora, sai correndo, deixa a criança berrando, ela vai ter uma impressão emocional de que a mãe nunca mais vai voltar. E engraçado que eu tive também, nessa semana, uma experiência com mãe e filho aqui, assim, né? E a mãe me contou, ela é muito trabalhadeira, uma pessoa maravilhosa, muito trabalhadeira, ela deixava o filho pequenininho em casa, tipo com 10 anos, porque ela tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Ela fazia faxina de manhã e trabalhava numa farmácia à noite. Ela tinha que deixar o menino. E um dia, ela com muito sacrifício, deixava o menininho na escola, 5 horas da manhã, com vigia da escola, e ia buscar quando saía do trabalho, às 5 horas da tarde. E aí, um dia ela demorou um pouquinho mais, porque alguma coisa aconteceu no trânsito, e o menino disse para ela: eu achei que você nunca mais fosse voltar. Olha o desespero, olha essa impressão emocional, porque está ali naquela criança. Qual é a realidade? A realidade dele era uma, a dela era outra, do vigia era outra. O vigia sabia que a mãe estava vindo desesperada e o menino estava se sentindo abandonado naquele momento. Né? E mal sabe a gente o que pode acontecer se essa questão não for reparada ali naquele momento, o que pode acontecer com essa criança, né? Mais tarde. Então, vamos lá. Tratamento é a relação terapêutica, trabalho vivencial. O que é trabalho vivencial? Trabalhar os eventos desagradáveis na infância, por exemplo, desse menino, saber que impressão você teve, você acha que essa impressão ainda se repete? Ou fazer lá a técnica vivencial, vamos lá, voltar naquele dia que você se sentiu abandonado, naquele momento, o que você sentiu, como é que foi? Reviver isso, né? Muitas vezes existem técnicas, né? Técnicas vivenciais, que você fala, olha, se imagine lá, se imagine naquele momento, com frio, com fome, porque criança quer voltar para casa, foi muito difícil para você, né? Então, eu vou entrar na cena para te consolar. Isso é possível, eu não faço. Eu não faço, porque isso é possível, tá? Outra coisa é um trabalho cognitivo, esse é o que eu mais gosto, né? Trabalhar com a psicoeducação. Olha, realmente agora você já ressignificou, né? Agora você entende que você não foi abandonado, e nem que será se você não quiser, porque agora estamos construindo aqui um adulto saudável que nunca vai te abandonar. Né? Porque quando a gente constrói um adulto saudável, ali, né, com a paciente, com o paciente, a gente entende que na hora do vamos ver, do pega para capar, ela terá um menino, um moleque para dar a mão. Um menino, um moleque, morando sempre no meu coração. Conhece essa música? Toda vez que a tristeza me alcança, ele vem para me dar a mão. Cara, é exatamente isso. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu... E me empolguei. Cara, porque eu amo essa música. Inclusive, quando eu terminar aqui, eu vou ouvir essa música, que é maravilhosa. Então, é criar dentro dessa pessoa, né, um adulto saudável, que toda vez que a tristeza alcança, essa pessoa saudável está ali pronta
para lhe dar a mão. Eu estou fiquei poética, de repente, gente. Eu sou poética, né? Eu sou metafórica, né? Então, isso aí. Outra coisa, cartões lembretes. Eu não uso muito, mas tem gente que usa. É uma técnica da TCC, né? Muito usada, muito utilizada. Cartões lembretes. Sempre que você se sentir assim, olha, escreve isso, né? Aquela técnica lá da TCC, muito utilizada, muito comum. E um trabalho comportamental também, que são as técnicas de assertividade. O que significa? Ensinar o sujeito a dizer não. A dizer não. Porque a pessoa borderline tem muita dificuldade em dizer não, porque ela teme ser abandonada se ela expressar o que ela deseja. E aí que vem a subjugação, a reboque desse abandono. Então, eu não posso dizer não para a Sônia, eu vou dizer tudo porque ela me pediu, eu vou dizer sim, mas vou desenvolver uma raiva imensa em relação a ela. Então, de repente, qualquer coisa que ela me disser em algum momento, eu vou trazer aquela raiva que eu vim construindo ao longo do meu tempo de relacionamento com a Sônia e vou jogar tudo em cima dela. São essas explosões, por conta da subjugação. Né? Então, essas explosões têm a ver, essas explosões raivosas, tem a ver com essa negligência do eu. A pessoa negligencia seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades e vai criando um ódio pelo outro. E esse ódio vai ter que sair por algum buraco, né? E como a expressão não é adequada, ela se torna impulsiva, agressiva, né? Então, aí entra no modo criança impulsiva. Né? Adriana, agora eu fiquei aqui conflituada, porque se a border ela é raivosa, ela diz muito não. Pelo menos as borders que eu vi, ela diz muito não e raivosamente destrata todos. Mas não é o não na hora certa. O não não vem um não redondo, vem um não quadrado. Sabe assim? É um não quadrado, não é um não na hora certa. Por exemplo, a Sônia fala assim, Adriana, você poderia vir aqui me pegar de carona? Eu moro aqui e Ipanema, e aí você vem aqui me buscar para me dar uma carona para eu ir até Niterói? Aí eu falo, vou. Vou. Aí vou, né? Porque eu não vou dizer não para a Sônia. Como é que eu vou dizer não? E aí, de repente... Ela fala assim, aí eu estou desenvolvendo a minha raiva, estou cheia de raiva. Ela fala assim para mim, Adriana, pega a minha bolsa que está atrás aí do carro. Eu vou virar para ela e falar, Sônia, você vai... Não vou. Ou seja, eu disse não no lugar errado. Não é que ela não diga não. Não é que ela não diga não. É que esse não vai sair quadrado. Eu estou com raiva dela não porque ela me pediu para pegar a bolsa que está atrás aqui. Eu estou com raiva dela porque ela pediu para eu sair de Niterói e buscá-la em Ipanema para voltar para Niterói. Mas eu não consegui dizer não naquele momento. Então, ensinar a dizer não no lugar certo, na hora certa, essa é uma tarefa da nossa, é nossa tarefa. Né? Limpar esse campo subjetivo. E a border, ela arruma muita confusão, né? Ela dá pernada 3x4 e nem se despenteia, ela arruma confusão na rua, ela vai por conta dessa raiva acumulada. Entendeu, Elô? Então, não é que ela não diga não, ela diz não no lugar errado, porque ela não entende quais são as suas necessidades. Ela não entende, mas se a Sônia não gostar, se a Sônia não gostar, coma menos. Né, Soninha? Coma menos. Ela que se resolve. Esse problema não é meu, é dela. A Sônia não gostou. O que eu posso fazer que a Sônia não gostou? Né? Mas ela não entende isso. Então, a coisa é muito enviesada. E o processo terapêutico serve para desembolar esse embolo todo. Adriana, Oi, eu fiquei com uma dúvida. Em relação aos homens, o modo de funcionamento é semelhante ou há algumas características diferentes?
algumas características diferentes, né? A gente estava falando sobre isso. O que que acontece? Por que que os homens são subdiagnosticados ou então enquadrados lá no antissocial, no narcisista, quando na verdade eles são border? Porque eles são muito mais agressivos. Eles são muito mais agressivos. Né? Porque da natureza do macho alfa ser mais agressivo. Então, a border muitas vezes engole essa raiva e explode de vez em quando, a border feminina, né? Mas o masculino, ele avança nos outros também. Muito, muito, né? Vira um autoritário, enfim, sabe? Então, é dessa forma, é uma criança abandonada do mesmo jeito, ou impulsiva. E eu estava dizendo, né? Ela sai do modo criança zangada e vai para o modo criança impulsiva, que é menos frequente que todos os outros. Tá? Mas o que acontece aqui, né? Quando a criança fica impulsiva? Eu estou abandonada, eu estou querendo ser amada, não sei o quê, aí a Sônia não me amou direito, eu não gostei do que ela me disse, eu entro no modo criança impulsiva. É quando a border não consegue se controlar. E é aí que ela libera a fúria que ela tentava conter agindo impulsivamente para que as suas necessidades sejam atendidas. Eu quero, tem que me dar, e vai me dar, e de qualquer maneira vou bater na sua porta de noite, completamente nua, quem sabe, então, assim, então, essa impulsividade, né? Essa impulsividade da Ana Carolina, pelo menos das músicas dela, não estou dizendo que ela é, eu sempre falo da Ana Carolina aqui, não estou dizendo que ela é border, estou dizendo que as músicas são. As músicas são. Geralmente, sonham com desastres, tsunamis, tempestades, quando eles estão nesse modo criança impulsiva. Os sonhos têm muito a ver com isso. Né? Porque no sonho ela libera aquela coisa toda. Né? A pressão interna aumenta e aí tem a explosão, que se expressa nesse pensamento, nos sonhos, né? Porque aí não tem freio, então isso também se expressa nos sonhos. São pensamentos muito comuns. De tsunami, desastre, tempestade, coisa assim. E aí, nessa criança impulsiva, nesse modo criança impulsiva, que há também as ameaças suicidas ou parasuicidas. Né? Parasuicidas são ações que podem levar essa pessoa à morte. É aí, quando ela está nesse modo. E isso é problemático muito, muito problemático. Porque, de fato, ela pode se matar ou pode matar alguém. Então, a reconhecer que ela saiu do modo criança abandonada para o modo criança impulsiva é muito importante para a gente poder tentar conter essa criatura. Conter. E a gente só consegue conter essa criatura quando a gente tem uma excelente relação terapêutica. E o que a gente tem como estratégia, né, para lidar com esse modo criança impulsiva? Definir limites e ensinar formas mais adequadas de lidar com a raiva e entender as suas próprias necessidades. De que forma você pode lidar com a sua raiva? Onde é que a gente pode aplicar? Porque a raiva é excelente, né? Gente, pelo amor de Deus, a raiva é uma emoção básica, absolutamente necessária. Porque nos faz agir. A tristeza paralisa a gente, a raiva faz a gente agir. Mas eu preciso colocar essa raiva no lugar certo. E olha aí como há também a reparação parental, porque é isso que se faz com uma criança. Quando a gente tem filho, não sei como é que foi para vocês, para mim foi assim. É ensinar a criança a colocar a raiva no lugar certo. É engolir a raiva? Não. É dizer que a criança não tem raiva? Todo mundo tem raiva, gente. Isso qualquer ser humano, aliás, qualquer mamífero tem raiva.
porque é uma emoção básica. Não é qualquer ser humano, não. Qualquer mamífero tem raiva. Às vezes eu acho tão engraçado, né? O paciente fala assim, aí você ficou com raiva da sua mãe? Raiva? Eu não sinto raiva de ninguém. Eu falo, meu Deus, a gente precisa tratar isso. É um problema. Se você não sente raiva de ninguém, você tem um problema. Porque você deve estar engolindo a sua raiva e isso pode se transformar num câncer. Você está engolindo, você está colocando um tampão na raiva. Isso pode se tornar um câncer ou uma depressão grave. Porque a raiva voltada a si mesmo. Então, essa é a estratégia. Aí, gente, é que a gente fala dessa reparação, de como a gente tem que ir com o paciente como se ele fosse uma criança de verdade. E é. E é. Porque a gente só atende criança. A gente só atende essas crianças aí. Tá? Um outro modo, né, muito importante é o modo pai/mãe punitivo. Quando eu não coloco no plural, é porque não precisam ser os dois. Então, é pai/mãe punitivo, ou um ou outro, e às vezes os dois. Então, tem o modo criança abandonada, criança impulsiva e pai e mãe punitivo. Tá? E é o modo mais destrutivo para o paciente. Esse é o modo mais destrutivo para o paciente. Por quê? É aquela voz internalizada da parentalidade que critica e pune o paciente. Então, a pessoa se torna o seu próprio algoz, utilizando diversas estratégias para isso, né? Não fazendo nada, sempre achando que ela não é suficientemente boa. Há uma crítica interna, eu não valho nada, eu não sou ninguém, as pessoas são melhores do que eu, porque provavelmente essa parentalidade nociva dizia isso para a criança de algum modo. De algum modo. Ah, seu primo tirou 10 na prova. Essas comparações, não há nada pior que isso, né? Viver numa família onde há comparações, isso é muito comum. Papéis. As pessoas atribuem papéis para as suas crianças. Assim, ó. Ah, mas a Adriana é bonitinha, mas ordinária. Vale nada essa criatura. A irmã dela, inteligentíssima, começou a ler com 4 anos de idade. Aí está dividido, né? Como se a pessoa, né, a Adriana, não pudesse ser inteligentíssima porque é bonitinha, mas ordinária. Né? E a outra não pudesse ser bonitinha e ordinária porque tinha o papel da inteligentíssima. E essa atribuição de papéis é muito comum e avassaladora. Não sei vocês, pensem aí na vida de vocês, se vocês tinham papéis a cumprir. Né? Papéis a cumprir. Fulano de tal é isso, olha, mas ele é muito... São esses carimbos que vão se colocando nas crianças e é absoluta... E são carimbos nocivos, porque aí o sujeito se sente incapaz de ser o que o outro é ou de desenvolver as suas qualidades humanas. Porque não há nada que uma criança acredite mais do que na palavra do pai e da mãe. Principalmente, como a gente estava conversando na semana passada, na palavra materna. Então, Adriana, aqui fica bem evidenciado o esquema de fracasso, né? Porque no esquema de fracasso tem essas comparações, né? Com certeza, tem essas comparações. Tem essas comparações. Que são comparações terríveis, que deixam marcas indeléveis no sujeito, né? E por mais que ele seja bem-sucedido, ele se sente um lixo. Por mais que ele seja bem-sucedido, a pessoa pode passar em concurso público, pode fazer mestrado, doutorado, pós-doc, pode ser brilhante, ter uma carreira brilhante, mas a sensação de não ser suficientemente bom, né? Aquela síndrome do sabotador,
A síndrome do impostor é premente, sabe? É presente, é uma coisa que acachapa o sujeito. Então, ele não consegue nem curtir as suas realizações. Ele não consegue nem curtir as suas realizações, porque ele está sempre com a emoção de não ser bem assim. Ai, mas não é bem assim. Eu sou um impostor. E aí eu não sou isso tudo. E, mas quem é isso tudo, gente? Né? Quem que é isso tudo? Todos nós somos essa tentativa de recuperação dos traumas que a gente viveu na nossa infância. A gente é isso, só. A gente existe para tentar se recuperar do que houve com a nossa criança. Todos nós aqui, hein? Não livra ninguém. Não livra ninguém, todo mundo tem gente. Todo mundo aqui é tentativa de recuperação das nossas infâncias trágicas, de uma forma ou de outra, ou por ausência ou por excesso. Né? Ah, minhas filhas também, né? Claro, óbvio, todos. Eu digo todos. Minha neta também será. Porque até a gente acertar essa sintonia entre a necessidade e o que a gente dá é complicado. Né? Todos. Porque a gente não consegue ser suficientemente bons. Não consegue, a gente tenta, inclusive. Uns mais, outros menos, obviamente, né? Porque tem criança que é abusada, que é negligenciada, que não é ouvida com empatia. Então, assim, aí as coisas vão ficando mais graves. As patologias mentais são muito mais graves. Mas o que a gente é, de fato, é essa tentativa de recuperar o que houve com a nossa criança. É isso que a gente é. Então, com essa voz interna, o paciente se torna um perseguidor implacável de si mesmo. Né? De si mesmo e do outro, muitas vezes. Sabe aquele sujeito exigente? Que, sabe, aquele com padrões inflexíveis, né? Que fica lá, ó, exigindo do outro, pedindo que o outro seja perfeito. Eu contei até de um paciente, né, que ele era a referência de moralidade, bons costumes, tudo tinha que ser conforme ele fazia. Então, todo mundo tinha que agir daquela forma que ele achava a forma certa. Porque ele engoliu um pai e mãe punitivo, né? E ele repete esse pai e mãe punitivo. Com outro e com ele. Né? E é bem difícil, né? E o que a gente tem que fazer? Qual a estratégia aqui, né, galera? Fazer o sujeito vomitar essa parentalidade, que está fazendo mal para ele. Vomitar essa parentalidade. E eu consigo ver isso assim, na imagem, né, do sujeito vomitando pai e mãe. Que ele repete inconscientemente. Eu tenho uma paciente, né, que ela sofreu muito com uma mãe narcisista, mas sofreu demais, essa pobre criatura que eu amo tanto. E aí ela estava no meu consultório ainda, quando não havia pandemia, a gente estava no consultório, e ela falava assim, por quê? E ela batia na mesa, e ela já tinha me falado que a mãe, há muito tempo, né, que a mãe se expressava dessa forma, que ela chegava a estremecer. E tinha um espelho lá no consultório, assim, de frente da... Eu falei, olha ali. Aí ela olhou, eu falei, fulana, Olímpia, vou falar o nome, inventei um nome. Olha ali, Olímpia. Olímpia era o nome da minha avó. Olha ali, Olímpia. Cara, Olímpia baixando, chegando. Ela falou, meu Deus. Era tudo que eu mais temia. Eu falei, pois é, tu tá repetindo, Olímpia. Tá repetindo, cara. E, Adriana, esse modo pai e mãe punitivo é comum na border? É muito comum na border e é o mais destrutivo. É o mais destrutivo, é muito comum na border. Ela se pune. E pune o outro também.
E pune o outro também, né? Quando ela... Eu não Então, estou dizendo aqui que tem padrões inflexíveis. Ó, vamos lá. A gente aqui está falando dos modos na border. Agora, esse pai e mãe punitivo está também em outros transtornos? Claro. Fala. Então, é aqui que entra quando ela se corta, né? Quando ela se machuca. Quando também. É nesse modo. Se é para ela se punir, sim. A função do corte é para isso? Aí a gente tem que falar sobre a função. Qual é a função do corte? É para ela se punir ou ela está no protetor desligado, não sentindo nada, e ela quer sentir pelo menos uma dor física? Muitas vezes a representação, por isso que eu estou falando, a representação do ato, ele pode estar no modo pai e mãe punitivo ou pode estar no protetor desligado. Ela está tão com sentimento de vazio, tão vazia, que ela representa a dor no corpo se cortando. Ou, entende o que eu estou falando? Não tem uma... esse comportamento é isso. Depende. Para que o sujeito faz isso? É igual a pessoa que entra em compulsão alimentar ou não se alimenta de nada, né? É para se punir? Para quê? Olha isso, olha a importância da gente sempre perguntar para quê e não por quê. O porquê leva para trás e o para quê empurra para frente. É igual a raiva, né? A tristeza leva para trás e a raiva para frente. O para quê leva para frente e o porquê leva para trás. Então, quando você pergunta assim, para que você se corta? Aí ela vai responder, porque ele não queria... Não, eu falei, eu não disse isso, não foi a pergunta que eu te fiz. Eu te perguntei para quê? Qual é a função do corte? Eu não falei da justificativa. Eu falei qual é a função do corte nesse momento. Olha, gente, isso faz toda a diferença. Há muito tempo eu uso muito mais o para quê do que o porquê. Porque o para quê, ele inspira uma nova compreensão. Já que ela está fazendo no automático, é uma compreensão da função do ato.